Olá pessoal! Hoje falaremos sobre palavras do Papa Francisco, crianças no mundo e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Francisco, crianças soldados, um grito que se eleva a Deus. No Dia Internacional contra o Uso de Crianças Soldados, o Papa recorda em um tweet o drama de tantos menores, vítimas de violência. Segundo a ONU, mais de 8.500 crianças foram usadas em cenários de hostilidade em 2020. Uma tragédia, um crime abominável. Ao longo dos anos, o Papa sempre fez ouvir a sua voz sobre a terrível chaga das crianças soldado, tornando-se assim o intérprete da dor de muitos menores. Arrancados da infância e obrigados a pegarem armas, tornando-se instrumentos de morte. Em um tweet em sua conta, @pontifex, publicado por ocasião do Dia Internacional contra o Uso de Crianças Soldado, Francisco escreve: crianças soldados são roubadas de sua infância, de sua inocência, de seu futuro, muitas vezes de sua própria vida. Cada uma delas é um grito que se eleva a Deus e que acusa os adultos que colocaram as armas em suas pequenas mãos. Grave violação dos direitos das crianças. Crianças empregadas como combatentes, mas também como cozinheiras, porteiros, guardas, mensageiros, meninas que estão envolvidas em várias atividades como transporte, assistência médica, cozinhar, limpar e cuidar de outras crianças, mas que podem se tornar parte ativa do conflito, como na África, onde quase 40% das meninas recrutadas por forças ou grupos armados participam diretamente das hostilidades, ou no Oriente Médio, onde existem apenas unidades femininas para o uso de armas táticas. No entanto, ambos são vítimas de sequestros, ameaças, manipulações. Alguns são movidos pela pobreza, obrigados a gerar renda para suas famílias. Outros ainda unem forças para sobreviver ou proteger suas comunidades, independentemente do seu envolvimento. O recrutamento e utilização de crianças por forças armadas, sublinha o UNICEF, constitui uma grave violação dos direitos da criança e do direito internacional humanitário. A ONU sublinha que em 2020 existiam mais de 8.500 crianças soldados recrutadas e empregadas em zonas de guerra, um aumento em relação a 7.750 casos registrados em 2019. Mais de 93 mil crianças soldados entre 2005 e 2020. Apenas 2 anos atrás, as Nações Unidas verificaram 26.425 violações graves. Quase 75% dos conflitos envolvem o recrutamento de crianças e bem mais da metade destas são meninas. O que as crianças sofrem são formas extensas de exploração e abuso que também se tornam sexuais no caso das meninas. O casamento precoce é outra ferramenta preferida por algumas partes em conflito. As meninas são forçadas a se casar com combatentes adultos do sexo masculino e vivem sob seu controle, muitas vezes submetidas à violência sexual diária. Deixe palavras de orações pelas crianças soldados espalhados pelo mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e família. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. A ajuda do Papa aos migrantes retidos na Lituânia. Olhando para Maria, com o filho nos braços, penso nas jovens mães e nos seus filhos que fogem das guerras e da fome, ou que aguardam nos campos de refugiados. São tantos. Se nos tornarmos artífices da fraternidade, seremos capazes de tecer os fios de um mundo dilacerado por guerras e violências, disse o Papa Francisco no primeiro Anjos de 2022. O Santo Padre, por meio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, enviou uma contribuição de 50 mil euros a favor da Caritas Vilnius, Lituânia, para apoiar as atividades que realizam em benefício dos migrantes na fronteira oriental da Lituânia. Em colaboração com a Nunciatura Apostólica na Lituânia, esta verba será utilizada em obras assistenciais e na compra de medicamentos, produtos alimentares, agasalhos para aliviar as duras condições de vida a que estão submetidas as populações neste inverno, acentuado, infelizmente, também pelo prolongamento da crise pandêmica. Este apoio é uma expressão imediata do sentimento de proximidade espiritual e encorajamento paterno que o Papa Francisco expressou repetidamente durante o Ângelus Dominical no final de 2021 e início de 2022 em relação aos migrantes, refugiados e requerentes de asilo que se encontram naquela área.
Deixe suas palavras de oração para as pessoas migrantes do mundo inteiro. Compartilhe este vídeo com sua família e com seus amigos. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa. As bem-aventuranças definem a identidade do discípulo de Jesus. Como é um discípulo de Jesus? A resposta é precisamente as bem-aventuranças. Ele aceita seus paradoxos e tem alegria no coração. A inspiração do Papa para sua alocução, que precedeu a oração mariana do Ângelus deste sexto domingo do tempo comum, vem do Evangelho de Lucas, proposto pela liturgia do dia, em cujo centro estão as bem-aventuranças. E Jesus as proclama, dirigindo-se aos seus discípulos, pois para quem não o segue, elas podem soar estranhas. O sentido do ser pobres. Vemos a primeira, disse Francisco, dirigindo-se aos peregrinos presentes na Praça São Pedro, que é a base de todas as outras. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, Jesus diz que seus discípulos são bem-aventurados e pobres, que são bem-aventurados porque são pobres. Mas em que sentido? No sentido de que o discípulo de Jesus não encontra sua alegria no dinheiro, no poder ou em outros bens materiais, mas nos dons que recebe de Deus todos os dias, a vida, a criação, os irmãos e as irmãs, e assim por adiante. São dons da vida. Mesmo os bens que possui, sente-se feliz em partilhá-los, porque vive na lógica de Deus. E qual é a lógica de Deus? A gratuidade. O discípulo aprendeu a viver na gratuidade. Esta pobreza é também uma atitude em relação ao sentido da vida, porque o discípulo de Jesus não pensa que o possui, que já sabe tudo, mas sabe que deve aprender todos os dias. E essa é uma pobreza, a consciência de ter que aprender a cada dia. Por isso é uma pessoa humilde, aberta, livre de preconceitos e rigidez. O discípulo busca humildemente a Deus todos os dias. Voltando seu pensamento ao Evangelho do último domingo, em que Pedro aceita o convite de Jesus para lançar as redes em uma hora inusitada, e admirado com a prodigiosa pesca, deixa tudo para seguir o Senhor. O Papa observa: Pedro mostra-se dócil, deixando tudo, tornando-se assim discípulo. Por outro lado, quem é muito apegado às próprias ideias e às próprias seguranças, dificilmente segue realmente Jesus. Segue-o um pouco, somente nas coisas com as quais eu concordo e que ele está de acordo comigo. Nas outras não. E este não é um discípulo. E assim cai na tristeza. Fica triste, porque as contas não fecham, porque a realidade escapa aos seus esquemas mentais e ele se vê insatisfeito. O discípulo, por outro lado, sabe questionar-se, sabe buscar humildemente a Deus todos os dias, e isso lhe permite mergulhar na realidade, aprendendo dela a riqueza e a complexidade. Aceitar o paradoxo das bem-aventuranças. Em outras palavras, o discípulo aceita o paradoxo das bem-aventuranças. Elas declaram que é bem-aventurado, isto é, feliz, quem é pobre, quem carece de tantas coisas e reconhece isso. Humanamente, somos levados a pensar de outra forma. É feliz quem é rico, quem é saciado de bens, quem recebe aplausos e invejado por muitos, quem tem todas as seguranças. E este é um pensamento mundano, não é o pensamento das bem-aventuranças. Jesus, ao contrário, declara um fracasso o sucesso mundano, pois se baseia em um egoísmo que infla e depois deixa o vazio no coração. Assim, perante o paradoxo das bem-aventuranças, o discípulo deixa-se pôr em crise, consciente de que não é Deus quem deve entrar nas nossas lógicas, mas nós nas suas. E isso requer um caminho, às vezes cansativo, mas sempre acompanhado pela alegria, porque o discípulo de Jesus é alegre com a alegria que lhe vem de Jesus. Porque recordemos-nos, a primeira palavra que Jesus diz é bem-aventurados. Disto o nome das bem-aventuranças, este é o sinônimo de ser discípulo de Jesus. O Senhor, libertando-nos da escravidão do egocentrismo, desfaz nossos fechamentos, dissipando a nossa dureza, nos revela a verdadeira felicidade, que muitas vezes se encontra onde nós não pensamos. É Ele a guiar a nossa vida, não nós, com os nossos preconceitos ou com as nossas exigências. O discípulo, por fim, é aquele que se deixa guiar por Jesus, que abre o coração a Jesus, escuta-o e segue o caminho. A alegria do coração é uma marca do discípulo. Podemos então nos perguntar: tem uma disponibilidade do discípulo?
ou me comporto com a rigidez de quem se sente bem, de quem chegou lá? Deixo-me desfazer por dentro, pelo paradoxo das bem-aventuranças, ou permaneço no perímetro das minhas ideias? E depois, com a lógica das bem-aventuranças, para além das fadigas e dificuldades, sinto a alegria de seguir Jesus? Esta é a característica marcante do discípulo, a alegria do coração. Não nos esqueçamos, a alegria do coração. E esta é a medida de comparação, para saber se alguém é discípulo. Tem a alegria no coração? Eu tenho a alegria no coração? Este é o ponto. Que Nossa Senhora, a primeira discípula do Senhor, pediu Santo Padre a concluir, nos ajude a viver como discípulos abertos e alegres. Antes de despedir-se, o Papa Francisco dirigiu uma saudação a um grupo de fiéis de Funchal e Estreito da Câmara dos Lobos, na ilha de Madeira, Portugal, presentes na Praça São Pedro para o Ângelus. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e sua família. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.